Olá, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Iniciamos neste momento o programa Ensino Espírita, que tem por objetivo apresentar as aulas do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. E hoje teremos a nossa primeira aula teórica com um assunto muito importante, Deus. E se você deseja replicar esta aula na sua casa espírita, preste atenção nos materiais utilizados. Primeiro, temos o livro do curso, o livro Conheça o Espiritismo, Noções Básicas de Doutrina Espírita, que deverá ser usado pelos alunos em todas as 14 aulas teóricas. Temos também o plano de aula, que você poderá baixar pelo site www.ocentroespirita.com, repetindo, www.ocentroespirita.com. O plano de aula você poderá baixar no site juntamente com os slides que você usará. Além disso, temos a pasta com o formulário de frequência, que você usará logo no início, fazendo a chamada dos alunos. Temos os livros do Momento Reforma Íntima, com o Há 2000 Anos, Romance de Emmanuel, que será lido e analisado aula após aula. A Agenda Reforma Íntima, material que será usado no momento de reflexão, é um material que os alunos usam diariamente e aqui vão fazer o balanço da semana. Para a divisão dos grupos, nessa caixinha aqui trouxemos algumas balas e essas balas serão usadas para essa divisão dos grupos. Para a técnica inicial, papel, lápis, giz de cera, canetinha, para que os alunos tenham liberdade para usar, desenhar, escrever conforme o que está no plano do curso. Além disso, temos um DVD com 2 vídeos que serão usados, o vídeo Deus, produzido pela TV Mundial de Espiritismo, e o vídeo Nasce uma Estrela. Para o momento de estudo em grupo, é bom que você tenha as fichas de roteiro de estudo e para a técnica jogo de memória, os cartõezinhos contendo as questões e as respostas para que os alunos possam fazer essa técnica. É sempre bom também ter outros materiais, como, por exemplo, fita crepe. Além disso, você precisará de um projetor multimídia com caixas de som, ou retroprojetor, ou, como no nosso caso, uma TV. Não se esqueça de checar todos esses equipamentos e materiais antes do início da aula. Hoje, contamos com a participação da instrutora Marivane Dias. Uma ótima aula para todos. Olá, tudo bem? Tudo bem? Ô, Ângelo, como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, viu? Na nossa primeira aula teórica hoje, né? Depois da aula inaugural, como é que vocês passaram? Tudo bem? Graças a Deus. Bem? Você toca uma música para nós? Vamos fazer a nossa prece? Busquemos a Jesus nesses instantes sublimes para todos nós, de aprendizado nesse curso, Noções Básicas de Doutrina Espírita, acolhidos nesta casa, que para nós é uma escola da nossa alma. Senhor Jesus, abençoe, Senhor, a nossa aula de hoje. Graça nós vos damos, Senhor. Graças a Deus. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem. Então, nós vamos fazer a nossa chamada, inicialmente. Vamos começar aqui com o nosso irmão Alexandre, Alice, Ângelo, Elisa, Helena. Que bacana, hein? Tivemos todos aqui, os inscritos estão presentes hoje, nenhuma ausência. Que bom. Vocês viram na aula passada, que é a nossa aula inaugural, nós vamos ter o momento da reforma íntima.
Então agora é o primeiro momento da reforma íntima, que é o momento da livre conversação. Então eu gostaria que vocês espontaneamente, com o companheiro que está ao lado, converse um pouco, lembrando que Jesus nesse momento está conosco. Muito bem, 2 a 2, pode escolher o companheiro da livre conversa. Muito bem, passamos os 10 minutos da nossa livre conversação. Agora nós gostaríamos que vocês pegassem o livro do Sustentáculo Doutrinário, livro há 2000 anos, que faz parte do nosso curso, conforme vocês viram na aula inaugural. E o estudo de hoje é sobre a intimidade de Emmanuel. Quem leu o livro, por favor? Quem conseguiu ler? Tudo bem? Então você gostaria? Pois não. Essa primeira parte aqui que eu comecei a ler é uma história assim, a princípio é uma história muito bonita, né? Dá a impressão assim, que como é uma história de época, parece que eu entendo que é uma história de época, assim, né? Então eu gosto muito desse tipo de história e eu acho que eu não vou ter dificuldade para ler esse livro, não. Dá a impressão de ser um livro muito bom. Então esse romance, para nós, ele é uma experiência maravilhosa, porque vamos conhecer o testemunho de Emmanuel, que era o senador Públio Lentulus. Então essa experiência dele para nós vai servir de muito estímulo ao nosso crescimento espiritual. Então vamos procurar ler na próxima semana já a sequência do nosso outro estudo que está agendado para a semana que vem. Muito bem. Agora vocês vão pegar a sua agenda, nós vamos fazer a avaliação da semana, cada um individualmente. Quem está sem lápis, por favor? Quem gosta de pegar um lápis, por favor? Bem. Muito bem. Então, aguardamos para a próxima semana que nós continuemos durante cada dia fazendo a sua avaliação, a sua página, a sua reforma íntima diária e continuemos na próxima aula, vamos fazer a avaliação da semana, ok? Então, nosso tema de hoje é um tema assim, muito importante, é o tema Deus. É a nossa primeira aula teórica. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, o que é Deus para vocês? Então, um minutinho, mas para isso vocês vão me responder de uma forma diferente. Vou entregar para cada uma folha, você tem lápis de cor, caneta, você vai dar a sua resposta por escrito ou através de um desenho que você, nesse momento, pensar. Por favor, vocês retratem isso nessa folha. O que é Deus para você? Por favor. Quem quer fazer um desenho pode utilizar aqui dos recursos aqui da caneta. Pois não. Agora que vocês já fizeram, a sua resposta está aí anotada. Por favor, passe a sua folha para o companheiro ao lado. Comece isso. Todos trocaram? Agora, vocês falem a resposta que está anotada aí para o companheiro ao lado aí, que te entregou essa folha. Aqui ela fez um desenho retratando o sol, o mar, a montanha. Eu acredito que é toda a criação, né? Está presente na criação, além de ser Ele, o Criador, também está presente na criação. Está mostrando o Criador, Deus como o Criador, né, de todas as coisas. A inteligência suprema, a inteligência superior. Aí mostrou uma luz. Eu também desenhei quase igual isso aqui também. Mais alguém? Muito bem. Então, podem guardar esse desenho, porque agora nós convidamos a todos vocês para assistirem um vídeo. O vídeo, cujo nome
é Deus, foi editado pela TV Mundial de Espiritismo e faz parte desse recurso dessa aula Deus nossa aqui hoje. Então vamos assistir o vídeo. Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas às vezes são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais. Super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. E isso contando só os vivos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, o meu pai achou a minha mãe. Meu pai também contou que o corpo dele tem mais de 1 trilhão de células. E que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai encontrar a da mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias. Foi tudo um tal de acaso? Eu falo, você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Muito bem, vocês gostaram do vídeo? Muito bom. Interessante. Interessante? O que ele mostrou assim, mais especificamente para nós? A existência de Deus, né, gente? Tão bacana esse vídeo aí, né, mostrando, é isso que nós vamos ver nessa aula. Então, gostaria aqui agora de apresentar aqui uma introdução dessa aula sobre Deus, né, que nós vamos ver. Deus é a inteligência suprema. Que é Deus? Né? Como o próprio nome está dizendo, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, cada um respondeu aí naquele momento importante do desenho, da sua resposta. Nós vamos estar vendo isso aqui que nós estamos buscando hoje nesse estudo, nessa aula. Deus também é Pai amoroso e justo. Na definição dos Espíritos, na definição aqui de Emmanuel, no Pão Nosso, a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. Deus é aquele Pai, a presença mais próxima que nós temos da divindade do nosso Senhor, né, Criador, é Ele como um Pai amoroso e justo também. Mas onde podemos encontrar a prova da existência de Deus?
num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Tudo bem? Então, nós vamos parar aqui agora, porque nós vamos fazer um momento de estudo em grupo. Vamos procurar entender um pouquinho de Deus nessa visão espírita, que a doutrina espírita traz para nós essa visão através da obra do Livro dos Espíritos, as obras básicas da Gênese. Então, eu gostaria aqui, inicialmente, de distribuir aqui, correr essa caixinha. Cada um vai tirar aqui uma balinha, cada uma de duas cores aqui. Nós temos 2 cores para a formação dos nossos grupos. Então, eu gostaria agora, quem está com a cor verde, que se posicione aqui próximo ao grupo 1. E quem saiu com a cor vermelha, ali próximo ao grupo 2. Só um momento, vou explicar. O grupo 1 vai receber um roteiro de estudo e o grupo 2 também. O que vai constar desse roteiro do estudo em grupo? O grupo 1 vai ler com atenção os seguintes atributos da divindade, no capítulo 1 do livro Noções Básicas, que eu conheço o Espiritismo. Ele vai estudar o atributo, a suprema e soberana inteligência, ele eterno, imutável e imaterial. Então, é um momento de nós estudarmos os atributos de Deus. Comente em grupo esses atributos e escolha um relator para apresentar as conclusões para a turma. O grupo 2 já vai estudar os seguintes atributos. Deus é onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito e único, e seguir como nós dissemos no grupo 1. Ok? Vamos lá? Vamos dividir então os grupos. Encontraram a página do livro? Está aí marcado. Os atributos de Deus. Bom. Podem vir os representantes do grupo 1, quem é? Por favor. E o do grupo 2, podem vir os dois aqui, os 2 representantes, para falar aqui sobre os atributos de Deus, né? O que vocês discutiram no grupo, por favor. Eu sou a Fátima, estou aqui representando o grupo 1. Nós estudamos sobre os atributos da divindade suprema e soberana inteligência. Deus é supremo, a sua inteligência é soberana, está acima de tudo e de todos. E estudamos também que ele é eterno. Não teve começo e nem podemos então compreender o seu fim. E ainda que é imutável, que as leis de Deus são imutáveis, elas não mudam. E é imaterial. Então estudamos sobre esses tópicos aqui no grupo 1. Bom, eu sou representante do grupo 2, meu nome é Gilberto, e nós falamos sobre um dos atributos também, que é Deus onipotente, e Deus é soberanamente justo e bom. Ele é onipotente porque ele tem um poder supremo. Se assim não fosse, existiria, digamos, outras entidades com determinados poderes até chegar a um que teria o poder máximo digamos assim, que poderia controlar realmente todo o universo, né? Esse seria a figura de Deus. Então, Deus, ele é único, não existe nenhum outro superior a ele. Muito bem. Então, nós agradecemos, tá? A colaboração dos dois. Podem se sentar. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Agora, para a gente ver se vocês fixaram mesmo esses atributos de Deus, nós vamos fazer um jogo da memória. Vocês conhecem o jogo da memória? Até brinquedo de criança aí. Só que nós vamos fazer esse jogo com os atributos de Deus. Então, eu gostaria aqui da colaboração de 2 voluntários para me auxiliar com essa mesa. Vamos colocá-la no centro aqui do nosso grupo. Pois não. Então, eu vou colocar de um lado os atributos de Deus, ok?
vão ficar aqui nessa posição. Vocês têm que guardar bem a posição desses atributos. E do outro lado tem a resposta, o que significa, por que Deus é eterno? Por que Deus é único? Então está a característica de cada um desses atributos de Deus aqui. Então nós vamos convidar um de cada vez que possa vir aqui encontrar a carta correta, a resposta correta para os atributos de Deus. Quem gostaria de vir aqui? Pois não. Não. Só olha, pega a sua carta. Isso. Qual é? Pode falar para a turma? Deus é soberanamente justo e bom. Então procura a resposta, uma resposta. Pode ler sua resposta? É ilimitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Corresponde ao atributo que você leu? Não. Então coloque no mesmo lugar, pode se sentar. Obrigada. Outro. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa. Tá certo? Qual o seu atributo? Leia para eles de novo. Onipotente. É isso, gente? É? Então, tira a carta. Então, vamos continuar aqui na nossa aula. Vamos ver aqui o slide de número 5. Ainda falando sobre Deus. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda a parte se depara a prova de paternal solicitude. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, falando que Deus está presente em todas as coisas, né? Desde o plano macro até o plano micro. Então, o inseto, como está mostrando um raminho, Deus está presente em tudo. E ainda, vamos destacar aqui a natureza de Deus. Como é que é Deus? Né? Qual a sua natureza? Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o quê? O sentido. Será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Vocês acham que um dia nós vamos chegar a compreender Deus? Sim. Sim? Eu acho que sim. Quando? Quando a gente atingir a perfeição. A escala da perfeição, né? Quando atingirmos como Cristo, né? O Cristo já é um espírito puro. Então, o espírito que, tanto que ele fala, eu e o Pai somos um. Tamanha afinidade com Deus, né? Então, um dia nós vamos chegar, mas hoje falta para nós esse entendimento pela nossa dificuldade evolutiva. Então, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Muito bem? Então agora nós vamos parar aqui porque eu quero mostrar para vocês um vídeo que retrata a obra da criação de Deus. Vocês acham que Deus tem tempo definido para criar? Ele cria sempre. Deus cria sempre. Então nós vamos ver agora um vídeo, é pequeno, mas mostra o nascimento de uma estrela. Então vamos lá. Astrônomos no Chile capturaram o violento nascimento de uma estrela a 1.400 anos-luz da Terra, na constelação Vela.
As incríveis imagens mostram a violenta explosão em forma de gás brilhante que se movimenta a velocidades supersônicas, chegando a 1 milhão de quilômetros por hora e colidindo com a poeira e os destroços espaciais. Elas foram registradas no deserto do Atacama pelo telescópio ALMA do Observatório Europeu do Sul. Segundo o observatório, as imagens revelam detalhes inéditos das velocidades extremas que os jatos de gás de uma estrela nova alcançam. Os astrônomos vão continuar estudando o processo de formação e acompanhando o desenvolvimento da estrela. Muito bem. Então nós vimos que Deus cria sempre. Infinitamente Deus está criando todo dia, toda hora, criando mundos, constelações. Então, qual é o ser tamanho superior que pode fazer uma coisa dessa? Somente Deus. Então nós vamos relembrar aqui os atributos da divindade, como nós vimos agora há pouco. Então, sem o conhecimento dos atributos de Deus, impossível seria compreender-se a obra da criação. Porque o que não é obra do homem é obra de um ser muito maior, um ser justo, né? Um ser superior. De uma inteligência superior, como a definição de Kardec, que é Deus, né? É a inteligência suprema, a causa primária, primeira de todas as coisas. Então nós temos aqui o atributo suprema e soberana inteligência. Então Deus, ele é infinito e abrange o infinito. Não tem começo, não tem fim. E nós temos uma pobreza de linguagem para definir Deus. Certa feita, Chico Xavier perguntou para Emmanuel, queria saber mais sobre Deus. E Emmanuel começou a dar uma aula para ele, e falando das coisas, começando das coisas pequenas até as coisas maiores, e foi dando uma aula e ele foi cansando. Chico Xavier foi ficando tão cansado, que falou para o Emmanuel, não chega, não preciso mais saber de Deus, quero voltar a ser o pequenino ser mesmo que eu sou, porque ele não tinha o alcance da compreensão para entender, né, esse ser tão sublime, né, que é Deus. Mas nós o amamos, né, como ele nos ama, não é isso? Então Deus é eterno, não teve começo e não terá fim, como nós acabamos de dizer. Ele é imutável, não está sujeito o quê? A mudanças. Então Deus não fica mudando, ele é estável, ele é inteligência suprema, não é isso? Ele é estável. Ele é também o quê? Imaterial. Como o grupo veio aqui representar, o grupo falou que Deus é imaterial porque ele difere de tudo que chamamos matéria. Então ele é um ser o quê? Espiritual, mas um ser superior, sublime, é uma inteligência soberana. Não é isso? E ainda? Pois não? Pois não. Na questão da ser Deus imutável, a gente, na Bíblia consta que na época de Moisés mostrava um Deus cruel. Depois, na época de Jesus, já mostrou que Deus é amor, que é o Pai. É nosso Pai maior. E aparentemente parece que está tendo uma... Ele fica mudando o humor. Isso é consequência do quê? Então, Deus é único, não vimos? Deus é único, então Deus não muda. O que muda? São o quê? Os encarnados, são os espíritos. E nas diversas categorias evolutivas, como os que habitaram antes aqui na Terra, porque era preciso entender Deus ainda como um ser muito rude. Não é? Ou mesmo vários deuses, adoravam a vários deuses, não tinha concepção de um Deus único. Então a nossa história, né, mostra isso para nós, Deus da época, né, da antiguidade, essa busca, mas no fundo todos nós trazíamos no nosso interior essa essência divina, não é? Mas arraigada ainda na nossa imperfeição, o homem trazia arraigada essas concepções de Deus errôneas até chegar, né, o cristianismo, né, o maometismo também, o Maomé mostrando a existência de um Deus único.
Então, nós estamos vendo com a doutrina espírita que vem Kardec, vem os espíritos superiores falar que realmente Deus é único. E quando Kardec pergunta para os espíritos superiores que trabalharam na codificação, o que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus, perguntou o que é Deus. Deus é inteligência suprema, a causa primária, tudo deriva o quê? Dessa inteligência, dessa criação de Deus, né? Então, voltando aqui nos atributos, nós ainda temos atributos da divindade, que Deus é onipotente, ou seja, ele possui poder supremo. Então, Deus é poderoso? É poderoso, mas para agir com injustiça? Não. O poder dele é máximo, é um poder criador. Como nós vimos nesse pequeno vídeo, mostrando a criação de uma estrela. Quem pode gerir os orbes, quem pode gerir as constelações, senão uma inteligência soberana? E que também trabalha com outros seres inteligentes, né? Como da categoria de Jesus, que dirige os orbes, como o nosso planeta. Então, Deus é também soberanamente justo e bom, ou seja, ele é infinitamente justo e bom. Quando nós pensamos que nós estamos sofrendo, nosso filho está sofrendo, uma família está sofrendo, ou as dificuldades da vida, nós costumamos questionar para Deus por quê. Deus está injusto conosco? Não. Deus não é injusto nunca conosco, ele age com justiça, né? A sua lei é uma lei de justiça. Então, nós vamos estar entendendo ao longo desse curso Noções Básicas outros temas muito importantes, como a reencarnação, e vamos ver qual o objetivo da reencarnação na nossa existência, para compreender melhor esse valor de Deus. E Deus é infinitamente perfeito, sem a perfeição infinita lhe faltaria o quê? Algo. E Deus é único, como é infinito, não pode haver então um outro ser superior, é Ele. Não é? Então nós estamos mostrando isso, confirmando aí com a doutrina espírita. Agora, Deus também age o quê? Com justiça, e sempre nós recebemos de Deus a sua providência divina em nossas vidas. Como? De que maneira? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo, vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais íntimas. É nisto que consiste o quê? A sua ação providencial. E ainda mais, como que ele age? Por toda parte, se nos depara a prova da paternal solicitude de Deus. Ou seja, cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que te não glorifica e ingrato aquele que te não rende graças. Então, um alerta para nós, não é isso? Devemos buscar mais Deus em nossas vidas, porque Ele é o Pai Criador. Ele é o Pai amoroso, bom e justo, é Ele que nós devemos buscar. E ainda, nós vemos aqui que uma prece no Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece fabulosa, lá dentro daquela prece Pai Nosso, que os Espíritos nos falam. Cremos em Ti, Senhor, porque tudo revela o Teu poder e Tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Então, mostrando para nós até as nossas preces. A prece é o quê? Um diálogo com Deus. É a nossa ligação com Deus. Nós devemos ser humildes e aceitar que nós somos o quê? Os seres dependentes de Deus. Ele é o nosso Pai amoroso e Criador. Cremos nele, Senhor. Ainda, mostrando que a mente paternal de Deus é da obra da criação. Então, no livro Universo e Vida, Áureo fala para nós que o universo inteiro vive mergulhado e penetrado pelo fluido cósmico e vivificador que dimana da mente paternal de Deus. Deus é nossa vida e nossa luz, nossa essência e nossa destinação. Então, Áureo vai mais longe, já vem desvendando esses esclarecimentos para nós da importância de que Deus trabalha, o fluido criador de Deus trabalha a obra da criação divina.
E ainda, existimos e evoluímos para conhecê-lo, amá-lo e nele nos realizarmos. Através de eras incontáveis, seu divino amor nos guia e nos sustenta. Seu supremo ser vive em nós e nós vivemos nele. A mente paternal de Deus ainda, através do tempo e espaço de nossas limitações e dores, chegaremos um dia a quê? A perfeição é a nossa meta. Qual a meta do espírito reencarnado na Terra? E encarnar? É o quê? Chegar um dia àquela escala que nós vamos também estudar aqui, nesse curso, sobre os espíritos, a escala espírita. Nós vamos ver que a nossa meta é chegarmos à perfeição, no seio paterno do Criador. Ao malbaratarmos os bens da vida, depredamos o que é do Pai Celeste, que nos tolera e ensina. Nós devemos o quê? Amar a Deus. A primeira lei é a lei de adoração, é a nossa busca de Deus, é estarmos com Deus. Então, a primeira lei de Deus é: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais o que? Felizes, mais forças nós teremos para sustentar nas nossas provas daqui da vida, da existência terrena. E ainda podemos amar a Deus de que maneira? Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Nós devemos orar em voz alta. Devemos repetir em voz alta que forma que agrada a Deus a nossa súplica, a nossa prece. Então, os Espíritos respondem que Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias, que não os tornam melhores para com seus semelhantes. Então, não agrada a Deus nós fazermos com eles apenas as coisas exteriores, mas as coisas que vão lá dentro do nosso coração, com sinceridade. Porque Deus não é onipotente, não é onipresente, Ele está vendo tudo. Então, Ele vai estar nos atendendo, né, aquietando os nossos corações através da prece. E aí, para finalizarmos, né, com essa observação de que Deus é o Pai amoroso e que nós devemos amar a Deus do fundo do nosso coração, né, nós queremos encerrar aqui destacando a importância também da continuidade de continuar estudando o Espiritismo, né, que estamos destacando aqui 3 grandes obras, que é a obra de Meimei, Pai Nosso, é uma obra que retrata, né, toda a passagem do Pai Nosso, dedicado às crianças, mas dedicado também aos pais, aos adultos, porque é muito importante esse livro. O livro dos Espíritos, que vai nos acompanhar ao longo desse curso de noções básicas, e o livro Lindos Casos, da campanha de Fraternidade Alta de Souza, que também vamos ter oportunidade de fazer uma prática assistencial desse curso, Noções Básicas. A primeira prática que vocês vão fazer é a prática da campanha de Fraternidade Alta de Souza. Muito bem? Tudo bem? Então, vamos caminhando para o nosso encerramento. Queria dizer a vocês para lerem o capítulo 2, que a próxima aula é Jesus, continuar estudando o livro Sustentáculo Doutrinário há 2000 anos, e vamos então fazer a nossa prece, ok? Busquemos a Jesus mais uma vez, com alegria no nosso coração, pela troca de experiências aqui vividas. Agradecemos-te, Senhor, pedimos, Mestre Jesus, ainda por todos aqueles que buscam esta casa, que também possam ser acolhidos, encontrando também a vossa presença amorável em suas vidas. Graça nós vos damos, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Tudo bem, agora o nosso abraço fraterno, tá? Bom final de semana a todos. Tudo bem? Ok, não esqueça.
Não esqueçam seu livro, sua agenda. Tudo bom, boa semana.